Olá a todos! Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje, dia 25 de fevereiro de 2023, venho-vos trazer um assunto da atualidade e que para mim é, com certeza, interessante e uma vergonha. Ora, no dia 20 de fevereiro de 2023, a SIC Notícias publicitou em Portugal que 25%, ou melhor, mais de 25% das crianças em acolhimento tomam medicação psicológica. Ora, os números que eles avançam são de, num universo de quase 6.400 menores, 2/3 apresentam necessidades específicas de acompanhamento e, portanto, que estão a fazer medicação. Ora, para mim, 1.600 crianças, ou mais de 1.600 crianças, os 2/3 em 6.400 a fazerem medicação, é gravíssimo. Mas vejamos, será que faz sentido? Ora, se uma criança que foi alegadamente abandonada, porque é isso que se vende na propaganda, na televisão e no Estado, para que as crianças estejam em instituições. Ora, se as crianças foram abandonadas pelas famílias, se as crianças eram abusadas pelas famílias, porque é essas as razões pelas quais as crianças são retiradas às famílias, ora, as crianças deveriam estar felizes, alegres, têm comida, têm brinquedos, têm amor dos funcionários, brincam com outras crianças e hão de ter, com certeza, um ambiente saudável dentro destas instituições. Portanto, para mim, não faz sentido porque que as crianças, 2/3 destas crianças, estão a precisar de fazer medicação psicológica. Mas, se nós virmos as coisas de uma outra forma, não no sonho cor-de-rosa, porque infelizmente eu já não acredito no Pai Natal há muito tempo, verificamos que talvez faz mais do que sentido que estas crianças tomem muita medicação. Ora, vejamos, se as crianças, por exemplo, foram retiradas às famílias, e vamos usar o termo retiradas, porque no meu entendimento o meu Santiago não me foi retirado, o meu Santiago foi-me roubado. Mas vejamos, se estas crianças foram retiradas ao pai e à mãe, por exemplo, no último caso que eu partilhei com vocês, foram 5 membros da GNR retirar essa criança a um pai e a uma mãe, a criança com 5, 6 anos, 3 anos, sabe que tem pai e que tem mãe. E com certeza tem noção que era uma criança feliz no seu ambiente familiar. Ora, quando colocado num ambiente estranho e sabe lá Deus o que se lá passa dentro, é normal, é mais do que normal que a criança tome medicação, que a criança se automutile. É perfeitamente normal e esperado que estas situações aconteçam. Mas, vejamos, será que é assim tão difícil de perceber também que uma criança dá menos trabalho de aturar se tiver calminha com medicação? Digamos assim, claro, dá muito menos trabalho. Afinal de contas, há um caso extremamente famoso onde o caso no Algarve de uma criança que alegadamente foi raptada, mas cujos cabelos foram encontrados, alegadamente os cabelos do DNA, ou melhor, o DNA dos cabelos, ou cabelos, foram encontrados numa carrinha alugada posteriormente às notícias. Essas crianças, alegadamente, estavam drogadas para dormirem, para que os pais estejam nos comes e nos bebes. Mas isto
Sou eu, obviamente, a não perceber nada do assunto e apenas a atirar bitites para o ar. Mas, como opinião todos temos direito a tê-la, e eu também tenho direito a fazer assim uns pensamentos. Ora, as crianças, será que também não estão a ser alvo de tanta coisa que se fala hoje em dia na comunicação social? Por exemplo, aqueles estudos que estão a ser feitos agora relativamente à religião católica. Vejamos. No País ao Minuto, o título do dia 13 de 2 de 2023 é: Ele apalpava-me todo. O relato das vítimas de abusos sexuais na Igreja. E aqui, deste trabalho, desta comissão independente, fala, pela minha leitura, que já foi feita aqui há uns dias, que me chocou, deixou-me bastante perturbada, isto era, alguns destes abusos, segundo estas vítimas, era feito em instituições de crianças, era feita na catequese, era feita em vários sítios, mas em instituições de crianças. O famoso caso da Casa Pia era feito em instituições de crianças. Ora, será que estas crianças precisam ou estão a ser medicadas porque sofrem de abusos sexuais? É perfeitamente normal, faz sentido. Faz sentido. Por exemplo, um testemunho, tinha 12 anos e durante a noite foi vítima de abuso violento por parte do padre que os acompanhava. Pelo menos mais outros 2 rapazes do meu quarto éramos os mais tímidos. Abusada no confessionário pelo padre. Num colégio católico. Era da confiança da família. Bem, enfim, não falta testemunhos. Agora, será que estas crianças estão a precisar da medicação porque sofrem de alegados abusos dentro das próprias instituições? Eu, obviamente, não vou nomear o nome, mas a mim já me relataram que houve pessoas que trabalharam numa certa instituição onde só lá aguentaram uma semana. Tiveram que assinar um documento em como não partilhavam nada do que se passava lá dentro, cá para fora, mas só aguentaram lá uma semana, porque tinham testemunhado que as crianças lhes batiam na cabeça quando faziam xixi na cama, que lhes batiam com cinto dentro de um gabinete, que eram proibidas de fazer xixi durante a noite, que, bem, enfim. Será que é por causa destas situações que as crianças estão a precisar de medicação? É perfeitamente normal. Agora, há uma coisa que não é normal, o que não é normal, por exemplo, vejamos, um assunto que também avançado pela SIC Notícias, diz assim, do dia 31 de janeiro de 2023, e este é só um caso. Está tudo a assobiar para o lado. A associação denuncia situação de família sem casa em Mora. A associação está a acusar as autoridades de violarem a lei ao não cederem uma casa da Câmara ou da Santa Casa da Misericórdia a uma família de 6 pessoas que foi despejada no ano passado. A família chegou a viver 9 dias na rua. Portanto, é uma família com crianças. A família esteve 9 dias a viver na rua e é uma família com crianças e, portanto, a questão é: porquê que há dinheiro para uma coisa, mas não há dinheiro para outra? Porquê que há dinheiro para se enviar para as instituições por cada criança, mas não há dinheiro para se ajudar as famílias quando precisam de uma casa?
Mas estas são situações onde as famílias estão numa situação financeira difícil e que precisam de uma casa e com o valor das rendas não conseguem sustentar. Mas isto já é nestas situações. Porque há outras que se fala que é por simplesmente porque a visita que foi feita na casa não gostou do cheiro do penico dos gatos. Cheirava muito a xixi. Ou porque havia umas cuecas de uma criança que estavam sujas e que estavam de molho e estavam na sink. Na sink, lembro do nome em inglês, em português, na coisa onde se lava as mãos na casa de banho. Portanto, é isto que é incorporado nos relatórios, alegadamente. Eu sei do meu caso, dos outros eu não sei, mas eu não me admira nada que aos outros aconteça porque a mim aconteceu-me perfeitamente. Ora, se vejamos em termos de números, eu andei à procura de quanto é que realmente o Estado dá às instituições agora em 2023. E tive muita dificuldade ao ponto de não conseguir encontrar esse valor. Mas ultimamente, valores que têm sido falados nas redes sociais é de 1.200 euros. Mas, não tendo o valor de 2023, vamos verificar valores anteriores e vamos ver se faz sentido. Ora, por exemplo, em 2012, o ordenado mínimo em Portugal era 485 euros. O valor que o governo dava a uma instituição de crianças por cada criança por mês era 475 euros. Eu repito, o ordenado mínimo, 485, e dado para uma instituição por cada criança por mês, 475. Ou seja, 10 euros de diferença. Faz sentido? Para mim, não faz. Em 2017, o ordenado mínimo era 557 euros. Já o valor que o Estado dava às instituições por mês, por cada criança, era 800 euros. O ordenado mínimo, eu repito, 557 e dado às instituições 800. Faz sentido? Para mim, não faz. Em 2023, o ordenado mínimo em Portugal são 760 euros. O valor que se fala por aí é de 1.200 euros. Afinal de contas, em 2017 era 800. Em 2023 deve ter aumentado. Mesmo que fosse 800, já era com certeza superior ao ordenado mínimo em Portugal, que é 760. Fica a questão, quanto é que é esse valor? Não acham curioso que este valor seja difícil de encontrar? Vamos lá, então, a pôr questões na nossa cabeça e vamos verificar, então, quais são os interesses. Afinal, uma família, tem que orientar os seus dinheiros para a comida, para as contas fixas da habitação, para transporte, para os estudos das crianças e tantas despesas. Mas uma instituição, por cada criança, recebe um valor, um bolo superior ao ordenado mínimo. Se ainda não está chocado com estes valores, verificamos outros valores. O salário mínimo em Portugal é 760 euros. Na vizinha Espanha, o ordenado mínimo são 10.080 euros. É assim, vejamos, o ordenado de um deputado em Portugal é 3.700 euros. E em Espanha, quanto é que tu achas que é o ordenado de um deputado? A priori, tu pensarias que seria mais, mas não é. O ordenado mínimo de um deputado em Espanha são
3.000 euros. Ou seja, em Portugal, um deputado ganha 700 euros mais do que em Espanha. Mas o ordenado mínimo em Portugal não é superior ao de Espanha. Há coisas que são uma vergonha em Portugal. Outra coisa que eu quero referir é relativamente se estes são os valores dados às instituições, os tais provavelmente 1.200 euros, então afinal quanto é o abono de família em Portugal em 2023? Pelos valores que eu estive a ver, que não percebo nada do assunto, é daquilo que eu percebi entre 50 a 100 euros. Depende da idade das crianças, depende de muita coisa, mas 50 a 100 euros. Ora, para os valores que o Estado dá às instituições das crianças, há uma diferença enorme. Não faria sentido que este valor fosse canalizado às famílias e aos ordenados mínimos, em vez de mantermos as crianças nestas prisões? Claro que sim. Afinal, as crianças pertencem às famílias e todas as crianças têm direito a ter amor, proteção e ter família para então crescerem com prosperidade. Eu coloco a pergunta de quantas crianças destas instituições, quantas é que têm futuro brilhante, quantas é que se licenciam em medicina, quantas é que vão para direito, quantas é que vão para engenharias, quantas destas crianças que estão ali a crescer nestas instituições, o que é que lhes acontece no futuro? Porque, afinal de contas, o Estado, canalizando tanto dinheiro para estas instituições, haveria de servir para alguma coisa. Pelo menos para que as pessoas que tomam conta destas crianças lhes dessem minimamente amor e não porrada por terem que ir trocar os lençóis das crianças. Ora, um assunto que também queria referir ainda é que nesta notícia da SIC Notícias, uma coisa bastante curiosa no fim é que referem que em Portugal, ao contrário do que acontece nos outros países, a taxa de crianças em acolhimento familiar é de apenas 3,5. Ou seja, basicamente o que eles estão a tentar puxar é a sardinha para o lado do acolhimento familiar. Ou seja, quem está a fazer isto pretende que as crianças deixem de estar nas instituições e passem para acolhimento familiar. Porquê? Porque assim deixam de ser só certas instituições privadas a receber o dinheiro e passa a ser um bolo distribuído pelas várias pessoas. E então, nos dias de hoje, com a inflação brutal que nós temos, com salários miseráveis, obviamente que as famílias e as pessoas que são incorretas, e deixem-me expressar a minha opinião, é obviamente que é um bom negócio nos dias de hoje ser família de acolhimento. Porquê? Vejamos. Nos dias de hoje, em 2023, quanto é que recebe uma família de acolhimento? Se a criança tiver até 6 anos, recebe 605 euros. Ora, o ordenado mínimo são 760 euros. Mas estar a levantar cedo e trabalhar, levantar pesos, ser insultada por muitas das vezes por um público, levar com, se for preciso, com maus chefes, gente incorreta, maus colegas, mau ambiente de trabalho, nos dias de hoje, mais vale ser família de acolhimento. Até porque, verifiquemos, se a criança até tiver uma doença crónica, já rende 684 euros. Ora, se a criança não recebe amor, se a criança até sabe que tem pai e mãe e está afastada da sua família, é óbvio que se tomar um medicamentozinho, talvez até venha a ser diagnosticado com uma doença crónica, e passa a receber-se não 605, mas 684 euros.
eu diria que é um bom negócio. Ora, mas se a criança já começa a não ser um bom rendimento, já dá trabalho a mais, já tem opinião, uma criança com mais de 6 anos recebe-se, uma família de acolhimento recebe 526 euros. Já começa a não ser um bom negócio. Ora, o que é que me parece? Que nos dias de hoje estas instituições, o que anda por aqui, está nitidamente a tentar fazer crescer o negócio da família de acolhimento em Portugal. Aquilo que eu vos venho dizer é que tomem atenção, é que as crianças todas têm direito à família e todas deveriam estar na família. O que temos que fazer é nitidamente, os ordenados mínimos não podem ser miseráveis. E para as pessoas, por exemplo, aquelas que andaram a estudar, aquelas que gastaram dinheiro e puseram a cabeça com empréstimos bancários, andaram a pagar estes empréstimos bancários, hoje andam a receber ordenados também miseráveis. E por isso é que nós vemos os professores que andam em greve e tantos outros que desejavam, mas, enfim, não há uma unidade e as pessoas nem se manifestam. Ora, os ordenados mínimos são com certeza miseráveis, a inflação continua, todos os dias verificam notícias que o preço da comida está a um preço exorbitante, os estrangeiros em Portugal, os ingleses, por exemplo, queixam-se mesmo, sim, queixam-se, que o valor que pagam pela comida é o mesmo que pagam em Inglaterra. E verifiquemos que os ordenados não têm nada a ver. Eu posso vos dizer que, por exemplo, há uns anos atrás, há 8 anos atrás em Inglaterra, eu recebi um ordenado de 3.000, onde a minha renda era, por exemplo, de um quarto de 600 por um T1, era 1.000 euros, isto em Londres, e portanto sobrava bastante. E eu própria notava que aquilo que pagava pela comida não era muito menos do que aquilo que os meus pais pagavam em Portugal. Ora, temos também que verificar que o dinheiro não deve ir para as instituições, mas sim deve ser canalizado para os abonos de família, ou uma vez repito, para os ordenados mínimos e para os apoios a quem realmente precisa. Já agora, não percebendo nada do assunto, também li que quem está desempregado não recebe o abono de família. Não sei. Quem mais precisa não tem as ajudas. Não percebo como é que uma criança numa instituição tem tanta despesa. É necessário tanto apoio. Não percebo como é que uma criança gasta tanto dinheiro por mês, mas em ordenado mínimo já não é equivalente. Quer dizer, não percebo. Deixo-vos para vocês tirarem as vossas conclusões. Há um assunto também ainda de atualidade, referida agora no dia 23 de fevereiro, em que se está em discussão a adoção de jovens até aos 18 anos. Está a ser discutida no Parlamento. Portanto, e o meu entendimento é, em vez de as crianças estarem são adotáveis não só até aos 16 anos, mas também até aos 18 anos. Para mim, isto tudo é render um bocadinho mais as crianças durante mais algum tempo. É óbvio que aquilo que é referido aqui é que para não separar irmãos, porque há um com 16 anos que é adotado, o outro fica no limbo numa instituição até aos 17, 18 anos. Para mim, não, isto não... está tudo mal. Para mim, está tudo mal. Este era o assunto que eu vos vinha trazer. Dos apontamentos que eu tenho aqui, que tinha aqui feito, é isto que eu queria referir. Acho que é vergonhoso que um salário de um deputado em Portugal seja superior à de Espanha, quando o ordenado mínimo em Portugal não é comparável ao ordenado mínimo em Espanha. Eu repito, eu falo por mim, eu sei do meu caso. O Santiago foi-me roubado com 5 dias. Não cometi nenhum crime.
O meu pai e a minha mãe mostraram-se disponíveis, não ficaram com o Santiago. O Santiago está, até ao dia de hoje, em parte incerta. E um criminoso tem mais direitos do que eu, porque eu fui afastada do Santiago com uma pena perpétua. O Santiago foi afastado da sua família com uma pena perpétua. Não sabemos como está a ser tratado. E não há direitos nem da família, nem da criança. É um tema que felizmente mais famílias partilham nas redes sociais e nas notícias na televisão dos casos delas, porque realmente as pessoas não podem ter vergonha do que a vizinha pensa, as pessoas têm que denunciar quando as crianças estão a ser-lhes retiradas só porque o penico dos gatos cheira mal ou porque existem umas cuecas que estão de molho e quem fez o relatório não gostou. Amor de mãe e pai de mãe vale muito mais do que qualquer outra coisa. Temos que proteger as nossas crianças. E tu? Cresceste numa instituição? Como é que foi o teu crescimento? E tu? Cresceste com o teu pai e com a tua mãe? E agora? O que fazemos nós por estas crianças que não têm voz e que gritam numa instituição por ajuda? Naquelas instituições que têm grades na janela? Na minha opinião, o que tem grades é uma prisão. E uma criança medicada, para mim, não é normal. Eu posso dizer, e felizmente, tive uma infância feliz, nunca fui medicada. E como sabem, passei por esta situação do Santiago, do roubo do meu filho à nascença, e até ao dia de hoje eu não tomei um único medicamento. As crianças não devem estar a tomar medicamentos. As crianças não devem estar a tomar nada, nem para dormir, nem por transtornos psicológicos. As crianças devem ser amadas, devem ser cuidadas e as crianças devem brincar, porque uma criança saudável não precisa de tomar medicação. As crianças devem estar com as suas famílias. Obrigada por teres visto este vídeo. Se apoias este vídeo e se gostarias que mais vídeos destes fossem feitos, deixa o teu gosto neste vídeo. Vai-me ajudar com certeza nesta minha jornada. Por favor, partilha o vídeo e, se ainda não o fizeste, subscreve o canal. Muito obrigada por teres visto este vídeo. E um beijinho e até à próxima!